como é que tá você do lado daí? Será que eu mudei de profissão? Será que eu tô fazendo alguma campanha, né? De algum whey protein para te ajudar? Mais ou menos isso, mas não é muito do whey que eu quero falar hoje não, mas vou fazer uma relação para você poder entender. O tema do nosso vídeo de hoje é nutrindo a fé e a esperança em Deus para superar os sintomas do TDAH. E por que eu trouxe esse whey protein? Fica comigo até o final do vídeo que você vai saber. Vou deixar ele aqui do lado, tá? Antes de começar, eu queria compartilhar com você um versículo bíblico. E eu tenho certeza que se você ficar até o final, você vai sair daqui uma outra pessoa, porque você vai entender que um dos segredos para superar os sintomas do TDAH é nutrir um relacionamento com Deus. Amém? Esse texto está no Salmo 27, versículo 14, que diz assim: Espera pelo Senhor, tem bom ânimo, fortifica o teu coração no Senhor. E quando eu li esse texto, eu me lembrei muito da história de Joana. Eu não sei se você já ouviu essa história por aí, né, no Google, ou em alguma aula, algum professor da universidade compartilhou, mas a história de Joana me chamou a atenção. Joana era uma menina que cresceu com os recursos financeiros muito limitados, mas ela tinha um sonho de ser nadadora. Ela treinava todos os dias porque ela morava próximo ao mar, então ela tinha a prática de todos os dias treinar os movimentos para colocar a cabeça para o lado de fora, para respirar, né? O pai dela às vezes ia acompanhá-la nesse treino, cronometrava o tempo que ela conseguia ficar. E às vezes que ela mais se cansava era quando ela iria treinar e estava chovendo. Às vezes acontecia das ondas estarem mais fortes. Então o nado dela ia requerer dela mais força. E assim foi. Joana tornou-se uma adolescente, uma jovem, com o mesmo sonho: ganhar uma maratona nadando. E assim aconteceu, né? Ela teve a oportunidade de ir e ela participou. Só que a primeira maratona que ela se inscreveu era uma maratona que ela tinha que nadar 1.000 metros. E para quem nunca tinha participado de uma maratona, com aquela tensão, com aquela gestão das emoções, é um desafio 1.000 metros, sim ou não, gente? Para mim, eu acho que seria. Mas ela topou esse desafio. Na cabeça dela, ela tinha consciência de que ela já estava preparada, afinal de contas, todos os dias, quando chegava da escola, ela iria para o mar e treinava, nadava, então ela sabia todos os movimentos que ela precisava fazer. Joana participou dessa maratona. Quando Joana chegou nos 500 metros do percurso, né? Porque tem o barco que vai acompanhando, né? Para poder filmar o trajeto, alguém que vai com cronômetro para ver se de fato a pessoa está dentro do tempo estabelecido, para ver os recordes e tudo. Quando Joana chegou nos 500 metros, ela parou. E, gente, foi uma história que estava sendo filmada, então todo mundo que estava acompanhando ficou assim, né? Porque antes de começar a maratona, narraram a trajetória dela, de como foi para ela chegar aqui. Só que ela parou nos 500 metros. Qual era o desafio de Joana? 1.000 metros. E onde ela parou? Nos 500 metros. Aí eu queria que você parasse para pensar. Provavelmente ela parou porque ela estava cansada, porque nadar 500 metros exige realmente, né, que você tenha uma tonificação muscular preparada, que você tenha um treino em dias, né? Tudo influencia. O que era mais fácil? Ela voltar para a beira, né? Voltar para sua família e dizer: eu tentei, pelo menos eu fui até a metade do caminho, eu consegui a metade do meu sonho. Ou ela nadar o restante do percurso que faltava. Se você trabalhou muito lógica em matemática quando você estudava, você já entendeu que aí é mais ou menos um caso de reversibilidade. Tanto faz ela voltar quanto ela continuar, daria 500 metros do mesmo jeito. Mas haveria uma grande diferença. 500 metros para trás, a levaria para o lugar onde ela sempre esteve. 500 metros para frente,
a levaria para um novo destino. A levaria para a certeza de que ela consegue vencer desafios. E quantas vezes, mulher, quantas vezes nós passamos por situações onde nós vivenciamos o que Joana passou. A gente já percorreu um longo caminho e a gente, ao invés de parar para descansar e retomar o fôlego, a gente pensa em desistir. Daria 500 metros de qualquer jeito. Só que 500 metros para frente traria uma nova perspectiva de Joana sobre ela mesma. E por que eu trouxe esse Whey Protein? Eu estava com um apetite muito desregulado. Estava me sentindo ansiosa, né? Passando por um processo de ansiedade. Se você assistiu os vídeos anteriores, você também deve ter passado por um vídeo onde eu falei do processo, né, da síndrome de burnout. Só que, às vezes, a gente pensa que o fato de comer muito ou de comer de tudo nos garante uma nutrição adequada. E não é assim que funciona. Para que você esteja nutrido, nutrida, você precisa se alimentar, né, de alimentos que tragam para você a energia necessária para que você possa desempenhar as funções que lhe são propostas. Então, quando eu fiz os meus exames de sangue, vários tipos de exames, gente, de vitamina, de hormônio, de ferro, um monte de coisa, deu muita alteração. Muita alteração. Principalmente porque eu não estava ingerindo a quantidade suficiente de proteína. E assim, eu vou falar para você a grosso modo, né? Porque eu não sou nenhuma nutricionista, não sou da área de saúde, mas vou falar para você como o meu nutricionista falou comigo. Você vai precisar ter uma meta de proteína para você bater todos os dias. Por quê? Porque além da proteína ser a rainha do emagrecimento, porque ela vai produzir saciedade, ela vai te dar energia e ela vai te dar força. Então, só comendo carne não ia dar conta. Primeiro porque eu não tinha estômago para comer tanta coisa assim, né? Ele colocou lá uma lista de coisas, de fígado, de frango, de atum, um monte de coisa. E segundo que meu irmão fazer uma dieta à base de proteína não é nada barato. Então ele disse, nós vamos acrescentar no seu plano alimentar o Whey Protein. Gente, eu vou confessar para vocês, já tinha escutado esse nome chique, mas nunca tinha provado. Falei, nem vou comprar o pequeno de 400, acho que é 400 ou é 450, vou comprar logo de 900. Pedi auxílio aos universitários, né? Qual é o melhor sabor, que é mais neutro, porque eu sou super enjoada para coisas que têm gosto. Comprei esse de baunilha. Aí lá no meu plano alimentar diz que eu tenho que usar um scoop, que é esse pegadorzinho, né, que tem aqui dentro, no lanche da manhã, e um scoop no lanche da tarde. Fora que eu preciso acrescentar, e ele detalhou lá, né, se você tá precisando de acompanhamento, não serei eu que vou lhe dar esse plano nutricional, procure um nutricionista, mas eu trouxe o whey porque isso me chamou muito a atenção. Ele quis me mostrar, o meu nutricionista quis me mostrar que para que houvesse uma nutrição adequada, além dos alimentos que estavam prescritos, e olhe que havia uma grande lista de substituição, eu precisaria acrescentar algo mais para que eu batesse uma meta. Então, hoje, quando eu trago para vocês Salmos 27:14, eu digo, anima-te no Senhor e fortifica o teu coração, eu só quero te dizer que você precisa estar nutrido da palavra de Deus. Você precisa, mulher, estar nutrida da palavra de Deus. E quando nós falamos de nutrição espiritual, músculos espirituais, nós não falamos de uma alimentação isolada apenas. Por um acaso você só come de manhã e come daqui a 3 dias de manhã? Ainda que você esteja num jejum intermitente, normalmente as janelas são de quê? 16, 18, 24 horas. Não tem isso de dias no jejum intermitente. A não ser que você, cristã, esteja fazendo um jejum de 7 dias, no jejum de Daniel. Mas mesmo assim existem especificidades e as orientações são outras. Eu não estou falando disso. Eu estou falando que você precisa gerenciar um relacionamento com Deus que vai nutrir a sua fé a ponto de te fazer forte para vencer o dia mau. Pastora, que dia mau é esse? Minha irmã, é todo dia. Porque eu não sei na tua casa, não sei no teu trabalho, na tua vida, na tua maternidade, no teu casamento.
Mas todo dia eu sou desafiada. Todo dia eu sou desafiada. Todo dia, às vezes a vontade que tem é de dar um grito, ou de dar um empurrão, ou de pegar um cinturão. Porque nós somos tendenciosas. Fala a verdade. A tudo aquilo que a gente abominava, que os nossos pais fizessem com a gente, nós somos tendenciosas a querer praticar a mesma coisa com os nossos filhos e na gestão com com o nosso marido. É assim com você? Porque eu tive uma criação onde a última palavra era da minha mãe. E é verdade esse bilhete. O que ela dizia era lei. Então eu engolia calada. E até quando ela me pegava para me dar uns couro que eu chorava, ela dizia, sabe o quê? Entupa. Então eu fui criada desse jeito. Rapaz, quando eu casei, minha irmã, meu marido dizia uma, eu dizia 1.000.000. Ele me dizia 2, eu dizia 3.000. Era ele falava uma coisa, eu falava outra. Ele falava uma coisa, eu falava outra. Parece que tudo aquilo que eu entupi, que mamãe mandava eu entupir, eu desentupi. E era muito difícil o relacionamento. Inclusive, lá no método Mulher que Vencedores, tem um módulo que a gente fala sobre relação conjugal, que eu trago muitos exemplos falando sobre isso. Aquele relacionamento que nós somos criados vendo as ações dos nossos pais. Muitas vezes a relação de uma família disfuncional. Nós queremos trazer para a nossa realidade. E isso só vai ser superado quando você começar a nutrir um relacionamento com Deus. Um relacionamento onde você vai viver em espírito de oração. Uma vez me perguntaram assim, pastora, o que é viver em espírito de oração? Eu vou viver assim no espírito, é? Só no espírito, como se estivesse em transe? Parece engraçado, mas existem pessoas que têm essa dúvida. Viver em espírito de oração é você viver atenta, orando todo o tempo. Você está no ponto de ônibus, você está ali com o seu pensamento em Deus. Pai, me ajuda, toma o meu dia hoje, vai adiante de mim, toma o meu trabalho. Prepara, Senhor, um carro, um ônibus, que tem um motorista, sabe, diligente, que ele dirija, que eu consiga chegar no meu tempo para que eu não chegue atrasada. É você viver com o seu pensamento em Deus. Isso é viver em espírito de oração. Você precisa nutrir uma jornada de leitura da palavra. Sabe por quê, mulher? Porque a fé vem pelo ouvir. E o ouvir da palavra de Cristine? Não. Do seu marido? Não. Do seu pastor? Não. A palavra de Deus. É a palavra de Deus que gera fé em você para crer. Eu lembro de dias tão difíceis na minha vida, onde eu enfrentei tantas adversidades, que eu sentia como se eu estivesse nadando contra a maré e eu me lembrava de Joana. E eu dizia, Deus, não aguento mais. Cheguei nos 500 metros, eu cheguei até aqui, eu tô feliz. Eu pensei que eu não ia chegar nem nos 200. Mas não dá mais, Senhor. Eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Parece que eu tô nadando contra a maré. E eram momentos que eu senti o Espírito Santo de Deus ministrar o meu coração, Cristine. Quando as águas estiverem fortes demais contra você, não nade, mergulhe. Por que mergulhar? Por uma questão lógica. Quando você vai submergir, quando você mergulha, aquelas águas fortes que viriam contra você, elas vão passar por cima de você. E aí, quando elas passarem, você retoma a superfície, retoma o seu fôlego. Como é que você vai ter experiências com Deus? Como é que você vai nutrir um relacionamento com Deus se você não busca a presença de Deus? Para pensar. Eu tenho certeza que em algum momento da sua vida, você pode até não ter lido a Bíblia toda, mas pelo menos o livro de Gênesis você já deve ter lido. E no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 8 e 9, fala que todos os dias Deus se encontrava com Adão e Eva no jardim. E no capítulo 8, versículo 8 e 9, quando Deus chega, ele chama Adão. E Adão não aparece. E ele fala, Adão, onde estás? Adão estava escondido, gente, atrás de uma árvore. Bem escondidinho. Será que o olho de Deus não estava ali, naquela árvore? Para pensar aí, mulher. Tu que pensa mil anos-luz na frente de todo mundo. Porque mulher, ela tem um radar. Ela tá aqui, mas ela tá ouvindo o que tá sendo dito ali, o que fulano tá fazendo aqui, o que tá fazendo aqui, tem até olho nas costas. Para pensar. Será que Deus não estava vendo Adão? Será que Deus já não sabia que Adão havia comido do fruto e Adão estava nu? Ele sabia. E por que ele fala, Adão, onde estás? Você já parou para pensar? Porque apesar de nós, apesar dos nossos erros, do nosso distanciamento, Deus nos criou para sermos seres
relacionais. Ele quer se relacionar conosco. Nós não o primeiro propósito de Deus para nós não foi a salvação. Porque para pensar, mulher, tu é inteligente, tu é sabida, só se salva o que se havia perdido. Ele não nos criou para nos perdermos. O primeiro propósito de Deus para nós foi a comunhão. Comunhão gera relacionamento, relacionamento gera nutrição. Você precisa nutrir a sua vida em Deus. Você precisa ler a palavra. E aí eu ouço várias pessoas dizerem, mas eu não entendo nada, pastora Cris, principalmente quando é o Antigo Testamento, que chega no livro de Números e começa a dizer fulano que era filho de Cicrano, que era filho de Beltrano, que era filho de não sei quem. Gente, também não aceita os sofismas do diabo, não, que são as mentiras que vêm parecendo que é verdade. O Antigo Testamento não é todo sobre genealogia. Por favor. Tem coisas muito interessantes no Antigo Testamento também, né? Casamentos, romances. Você vai ver lá Salomão falando do corpo, como era a forma que namorava, onde é que pegava, onde é que botava a boca. Não só tem coisa difícil no Antigo Testamento, não. Mas é porque às vezes a gente se deixa levar. Porque fulano diz que o Antigo Testamento é complexo, eu já nem leio. Ou então eu paro de ler porque eu leio e não entendo nada. Quando você vai meditar na palavra, você ora antes? Porque, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu tenho 26 anos que caminho com o Senhor. Desses 26, 25 eu já era líder de célula. Porque com um ano de convertida, eu já comecei a liderar uma célula. Quem tá assistindo esse vídeo aí, que é da minha época, vai lembrar que tinha célula Resgate Jovem. Que tinha umas caracterizações que a gente fazia popinha, usava gravata, fazia muita loucura. Apaixonadas por Jesus. Graças a Deus, aleluia. 26 anos se passaram, continuo aqui apaixonada por ele. Mas você acha que quando eu vou ler a Bíblia, eu já chego assim no rompante, leio a Bíblia e acabou? Não, eu oro. Porque a Bíblia diz que Deus enviou a pessoa do Espírito Santo quando Jesus subiu. Jesus deixou na terra o Espírito Santo, que é aquele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, é aquele que nos ensina a orar, é aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, é aquele que faz tudo por nós. Só que aí a gente se depara com uma coisa quando a gente tem TDAH. Quando a gente tem TDAH, um dos sintomas é a dificuldade de compreensão no primeiro momento. Então, às vezes, eu tenho que ler aquele texto 3, 4, 5 vezes. Às vezes, eu leio 3 vezes no mesmo dia e não entendo. No outro dia, eu tenho que começar a ler a Bíblia por aquele que eu não entendi para começar a ler outro. Vocês olham para mim assim, toda organizadinha, porque eu sou, viu, gente? Eu sou organizadinha. Até quando eu vou arrumar a feira que eu trago do mercado, eu organizo por ordem de tamanho, com o nome do alimento para cima, e na minha casa é tudo setorizado. Eu sou muito organizada. Mas essa foi uma estratégia que eu aprendi a usar para que eu não me perdesse no meu próprio mundo. Porque senão eu não ia saber onde está nada. E aí o que acontece? Ali, às vezes, quando eu tinha que fazer uma ministração, uma pregação, você acha que eu conseguia fazer um esboço de primeira? Oh, meu amor, de segunda? Às vezes nem de terceira, só se eu estivesse muito inspirada. Tem gente que olha e diz, pastora, a senhora não olha nem para o esboço quando a senhora está pregando. Realmente. Porque eu desenvolvi uma habilidade, apesar do TDAH. Olha só essa dica, não sei se com você é assim. Eu não consigo ler por ler. Toda vez que eu vou ler, seja a Bíblia, seja qualquer coisa da pós, ou qualquer artigo que eu esteja lendo, eu faço anotações. Uma maneira que eu aprendi de sistematizar o que eu estou lendo a nível de aprendizagem, né, para que a aprendizagem seja efetiva, é criando mapas mentais. E a gente vai ter um vídeo onde eu vou falar sobre estratégias do TDAH, como lidar com o TDAH para, né, ter um melhor desempenho na escola, na faculdade, ensinando o seu filho, porque às vezes seu filho quer que você ensine uma coisa que nem você mesmo entendeu. Os anos se passaram e você continua sem entender que eu tô ligada, que é assim, porque tem coisas que acontecem assim aqui em casa. E eu vou criando mapas mentais. Então, assim, naquele momento que eu tô escrevendo, que eu tô registrando, que eu tô botando ali a data, o dia que Deus falou comigo, a hora que eu tô criando, eu tô aprendendo. Então, depois, minha irmã, eu não preciso mais do esboço. Realmente. Ali, aquela aprendizagem foi efetivada. Então, você precisa descobrir estratégias. Se você tá vendo que ler a Bíblia por ler nem é saudável, viu, gente? Isso não nutre. Comer por comer, só porque você tá comendo qualquer coisa, não vai lhe alimentar. Ler por ler também não vai lhe alimentar. Você precisa, tá nutrido do alimento certo para bater sua meta.
Qual é a sua meta? 3 capítulos por dia? 15 versículos por dia? Para você se alimentar da palavra. Para quando você for confrontada pelo inimigo, você usar a própria palavra para combater. Porque se você for lá em Mateus capítulo 4, você vai ver que Jesus foi conduzido ao deserto pelo Espírito Santo. E lá no deserto, Satanás tentou Jesus pela palavra. Se Jesus não conhecesse a palavra, ele teria vencido pela palavra? Ele não teria. E outra coisa, a palavra, se você vai lá no livro de Efésios, no capítulo 10, no capítulo... Me fugiu da memória agora, gente. Faz parte de quem tem TDAH, viu? Mas a peteca não pode cair. Se você abre lá no livro de Efésios, capítulo 10, do versículo 8 ao 18, se eu não me engano agora. Essa referência agora me fugiu, mas depois você confirma. Você vai ver as armaduras de Deus. Vou pedir para a produção colocar aqui a referência exata, né? Do livro de Efésios que eu tô falando. Você vai ver que a palavra é usada como espada. Ela é usada como espada. Então, não só te nutre, como também vai te preparar para a guerra. Então, o que é que eu queria deixar para você neste vídeo hoje? Te dizer que você precisa estar nutrido em Deus. Você precisa estar nutrida em Deus para que você vença o dia mal. Não é só superar os desafios do TDAH. Não é só superar os sintomas do TDAH. Mas é viver com qualidade de vida. É saber se relacionar. É saber vencer o dia mal. É não desistir nos 500 metros. É entender que Deus te chamou para uma jornada. E se ele te chamou para uma jornada, duas coisas estão implícitas nessa jornada. Ele te garante a presença e ele te garante a chegada no teu destino. Então, você só vai ter convicção disso se você estiver nutrido em Deus. Amém, gente? Amém, mulheres? Amém ou não amém? Então, eu não tô com esse vídeo querendo te dizer para tu comprar o Whey, viu? Pelo amor de Deus, eu sei que tu é inteligente. Estou querendo te dizer que tudo que você precisa para nutrir o seu espírito está aqui. A palavra do Senhor. Medita nela de dia e de noite. E você vai perceber que não só os sintomas do TDAH serão superados, mas o relacionamento com seu esposo vai melhorar, com os seus filhos, no seu trabalho, porque realmente você vai ser uma testemunha viva de Cristo. Amém? E as pessoas vão olhar para você e vão dizer assim, ela é diferente. Sabe por quê? Porque é ela, que no caso é você, aprendeu a ser uma mulher que vence dores. Deus te abençoe e até o próximo vídeo em nome de Jesus.